Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos ouvir o que é que Deus tem a falar conosco nesta manhã de domingo, né? A televisão passou a semana fazendo propaganda, o ministro, né, do Tribunal Eleitoral dizendo assim: você tem que cumprir o teu dever de cidadão, né? Domingo exerça o teu dever, vá lá e vote. Tudo bem. Só que nós temos um dever maior, que é o dever para com o nosso Deus, né? Por isso nós estamos aqui. Em primeiro lugar, o dever para com Deus. Depois, se der, a gente faz os outros deveres, né? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça. Simples, não é? Mas para muita gente não é simples assim. Tem gente que só se abrir a cabeça, né, e botar a Bíblia lá dentro e costurar. Eu acho que nem assim vai entender, nem assim vai compreender, né? Então vamos abrir o Santo Livro, lá no livro de João, capítulo 8, versículo 31 em diante. Nós vamos concluir a mensagem de quarta-feira, que eu iniciei quarta-feira, cujo tema é: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vou ler o texto bíblico que diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí os judeus responderam assim: pera lá, nós somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como é que as pessoas mentem, né? Quantas vezes eles foram escravos? Escravos da Babilônia, escravos da Assíria. Jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Aí Jesus disse: olha, em verdade eu vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos orar para que o Espírito de Jesus Cristo nos dê entendimento, nos dê compreensão dessa palavra. Oremos ao Senhor Deus agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir. Sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, o Brasil inteiro hoje vai às urnas. As pessoas vão cumprir o seu dever patriótico. Mas nós estamos aqui para cumprir
o nosso dever espiritual, porque nós não somos deste mundo. O nosso reino não é desse mundo, é outro reino. As prioridades são outras, a nossa visão é outra. Por isso, em primeiro lugar, estamos aqui buscando o teu reino, a tua justiça, sabendo que quando fazemos dessa forma, todas as outras coisas nos serão acrescentadas, independente de políticos, independente de presidente, independente de senador, porque é o Senhor que nos acrescenta. O Senhor que é o nosso Deus, o Senhor que é o provedor de todas as necessidades da nossa vida. Por isso nós te honramos. Por isso o Senhor é a prioridade absoluta do nosso viver. E queremos nessa manhã, meu Deus, poder sentar-se à mesa e comer do maná espiritual, o manjar celestial que já está posto. A tua palavra que alimenta a alma, que fortalece o espírito, que nos capacita a viver a nossa vida como mais do que vencedor. Então fala-nos nessa manhã, fala ao teu povo, à tua igreja amada, aos teus pequeninos, aos teus escolhidos, fala aos teus eleitos. Usa-me, Senhor, como teu servo, como instrumento da tua santa vontade. Dá-me a capacidade, a inspiração, para que eu possa proclamar as boas novas do teu evangelho. Usa-me, Senhor Deus, e que tudo que for proclamado aqui seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para o crescimento espiritual do teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Igreja de Jesus, se você esteve aqui na quarta-feira à noite, você deve lembrar que eu falei que, por não terem compreendido o significado real, o significado verdadeiro, o significado espiritual dessas palavras aqui de Jesus, os líderes espirituais acabaram criando uma violenta distorção do que seja a vida cristã, do que seja a pessoa viver uma vida com Deus. Quer dizer, eles tiveram um discernimento errado disso aqui. Quando eles liam, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, eles começaram a interpretar essas palavras aqui de Jesus como sendo: se o Filho vos libertar dos teus amigos incrédulos, se Jesus te libertar da tua família ímpia, se Jesus te libertar da vontade de ir à praia, dessa vontade de ouvir uma música popular brasileira, se Ele te libertar daquele estádio de futebol que você tanto gosta de frequentar, se Ele te libertar da maquiagem, se Ele te libertar do brinco, se Ele te libertar das roupas bonitas e de bom gosto que você usa, aí eles diziam: aí você verdadeiramente será livre, você verdadeiramente será salvo. Terrível. Então foi aí que teve início, meus irmãos, a mais violenta distorção do que é ser um cristão, do que é viver uma vida espiritual. As pessoas passaram a dizer assim: ah, Jesus me libertou dos meus amigos. Olha, eu fui vítima disso. Logo no início da minha caminhada espiritual, a primeira coisa que eu fiz, quando eu comecei a ouvir dos milagres que Jesus realizava, porque nem evangelho eu ouvia naquela época, mas a primeira coisa que colocaram na minha cabeça é que eu tinha que romper com os meus amigos incrédulos. Quer dizer que eu perdi uma oportunidade enorme de evangelizá-los. Eu tinha amigos maravilhosos, eu tinha amigos, gente boa, gente séria, sabe, engenheiros que trabalhavam junto comigo, que frequentavam a minha casa, que nós nos reuníamos com as esposas, tínhamos os nossos momentos de lazer, e eu de imediato cortei qualquer tipo de comunhão com o pessoal. Então as pessoas dizem isso aqui, ó: oh,
Jesus me libertou do bom gosto do meu vestuário. Agora eu me visto mal. Agora eu me visto da pior maneira possível. E a partir daí, para a coisa ficar ainda pior, as pessoas começaram a se matar de fazerem violentos jejuns, sacrifícios mil, esfola joelho, lambe o pó da terra, faz vigílias violentas, apresenta uma noite de sono para Deus. E aí qual foi o resultado? O resultado está aí. Um povo de semblante triste, um povo amargurado, um povo que não sorri, que não celebra a vida. Pense num povo triste, é o povo evangélico. Observe, por favor, e veja se eu estou falando alguma bobagem. O semblante fechado. Parece que estão de mal com a vida, porque não podem celebrar a vida. Um povo cheio de culpas, cheio de medos, cheio de traumas. Você sabe o que é a pessoa achar? Que o simples fato dela ouvir uma música, por exemplo, do Fagner, vai causar em Deus uma tristeza mortal. Como é que é possível uma coisa dessa? Não, se eu ouvir uma música popular brasileira, olha, isso vai causar uma tristeza profunda e mortal em Deus. É isso que está aí estabelecido. Esta é a vida cristã que tem sido proposta pela maioria das igrejas evangélicas. E isso só pode ter sido uma coisa idealizada pelo diabo, meu irmão. Porque não foi a essas coisas que Jesus se referiu aqui. Quando Jesus disse: se o Filho vos libertar, leia aí na tua Bíblia, versículo 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus não estava falando aqui de você abandonar as suas amizades incrédulas. Ele não estava falando aqui a você se libertar do bom gosto, né, e abraçar o mau gosto. Jesus aqui não estava dizendo que a mulher tinha que deixar de usar uma saia para usar um vestidão parecendo uma cigana. Não. Aqui Jesus está se referindo à libertação do pecado, à libertação daquilo que é próprio do diabo, aquilo que vem e se instala no coração do homem. Então essa libertação que o Senhor Jesus se refere, se dá no coração do homem. Diga, no coração do homem. Jesus disse assim: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele aqui ou ele acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Pois bem, olha, preste atenção nisso. Antes desse reino de Deus se estabelecer dentro de nós, o que havia era o reino das trevas dentro de nós. O que havia era o reino das trevas dentro do nosso coração. O reino das trevas também se estabelece dentro do coração. Agora, como eu disse quarta-feira, é muito mais fácil a pessoa ficar enxergando que essa escravidão do pecado que Jesus se refere aqui é uma roupa, é uma maquiagem, é uma música, é uma praia, é uma amizade com pessoas incrédulas. É muito mais fácil enxergar que sejam essas coisas do que enxergar aquelas coisas diabólicas que estão infestando o coração do homem. É muito mais simples, né? É muito mais simples do que enxergar o que está dentro do coração do homem. As coisas que são próprias do reino das trevas. Então, se não houver essa libertação aqui, olha, a pessoa pode se dizer crente, ela pode se dizer evangélica, ela pode se dizer uma pessoa convertida, mas você nunca vai perceber mudanças radicais na vida daquele homem, na vida daquela mulher. Nunca. Ela vai continuar a mesma pessoa, mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo tendo uma Bíblia, mesmo cantando um hino de louvores a Deus. Então é importante que a gente entenda que essa escravidão aqui, que é o reino das trevas, não está no carnaval. Esse reino das trevas não está na Praia do Futuro, nem na Praia de Iracema, não está numa música popular brasileira que você ouve, não está numa amizade com uma pessoa incrédula que você tem. Ela está dentro do coração do homem, dentro do coração do homem. Abre Mateus, por favor. Deixa eu mostrar para ti.
Mateus capítulo 15, versículo 19. São palavras dele. Jesus disse: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Terrível, não? Olha o que é que procede do coração do homem, enquanto o homem está escravo do pecado. Mais adiante, no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 21 em diante, Jesus repete: porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Veja que coisa interessante. Olha, irmãos, aqui está o mais perfeito diagnóstico do coração do homem, enquanto o homem está preso à escravidão do pecado. Está aqui, ó. Que diagnóstico perfeito. Que diagnóstico espetacular. Nenhum cardiologista conseguiria fazer um diagnóstico desse aqui. Se bem que o coração do homem não é o coração de carne, você sabe disso, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua epístola à igreja de Éfeso, ele também nos ajuda a compreender esse reino de trevas no coração do homem. Abra, por favor, em Efésios, capítulo 2, versículo 1 em diante. O Espírito Santo fala através de Paulo e diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então o que Paulo está dizendo aqui? Que o homem nasce morto em delitos e pecados, ele não entende absolutamente nada da verdade, né? Paulo disse em Romanos capítulo 3, versículo 10, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, o homem não pode buscar a Deus porque ele está morto, e exatamente por isso é que ele vai viver na sua vida segundo os padrões desse mundo da perdição, segundo os conceitos que foram estabelecidos pelo príncipe da potestade do ar. O homem é escravo dos maus desígnios, da prostituição, escravo dos furtos, dos desejos homicidas, escravo do adultério, ele é escravo da avareza, ele é escravo de toda sorte de malícia. A lascívia domina o homem por inteiro enquanto ele está nessa situação aqui. A inveja sufoca. O homem é blasfemo, o homem é soberbo, o homem pratica toda sorte de loucura. Nós éramos assim. Cada um de nós experimentou isso aqui, se você hoje realmente está liberto pelo Filho. Agora, o mais impressionante nisso aqui é que o homem por si mesmo não tem como se libertar dessa escravidão. Não tem como. Tem que ser Jesus a libertar o homem. Nada mais liberta o homem. O homem não pode por si só quebrar esses grilhões da escravidão que está dentro do coração dele. Só Jesus pode libertar o homem. Enquanto essa libertação aqui não acontece, a vida do homem é exatamente a antítese da vida cristã. É o contrário da vida cristã. Eu disse aqui na quarta-feira, se bem-aventurados são os humildes de espíritos, arrogantes são aqueles que ainda permanecem escravos do diabo. Se bem-aventurados são os misericordiosos, implacáveis, homicidas, são aqueles cujos corações
estão dominados pelo príncipe da potestade do ar. Estão escravos das trevas. Se bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Olha, seguidores desse mundo aion, seguidores do príncipe da potestade do ar, são aqueles que são acomodados, indiferentes, que não têm sensibilidade, que não têm amor, que não têm afeto, que não têm compaixão pelo sofrimento do outro. Ao contrário. Se bem-aventurados são os pacificadores, descendentes da serpente, são aqueles que vivem para criar contendas e inimizade entre os homens. Tem pessoas que vivem para fazer isso. Não faz outra coisa na vida a não ser criar perturbação, a não ser jogar fulano contra Beltrano, Beltrano contra Cicrano e vai por aí afora. Você já conheceu pessoas assim? Já? Então, meus irmãos, nós vivíamos no império das trevas, na mais cruel e perversa escravidão. Todos nós. Nós vivíamos numa escravidão violenta, mas Jesus nos libertou disso aqui. Você lembra que Paulo, quando escreveu aqui Colossenses, está bem pertinho, só ir adiantar um pouquinho. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Encontraram? Pastor, pode ler? Então vamos lá. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí no versículo 14 ele diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Veja, ele não só nos libertou, mas ele foi além disso. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí ele diz, no qual, nesse reino, nós temos a redenção. A redenção é aquilo que se dá a um escravo. Se dá a redenção. Pessoa que era escrava do ódio, escravo da mágoa, escravo da tirania religiosa dos homens, escravo de toda sorte de desejos malignos. Muitos de nós experimentou isso aqui. Escravos do medo da morte, escravo dessa mentira que diz que o diabo está fazendo isso, está fazendo aquilo. Quantos de nós vivíamos escravos disso? Quantos de nós guardávamos mágoa? Éramos pessoas rancorosas, éramos pessoas vingativas, éramos pessoas que quando alguém nos fazia o mal, a gente partia para cima para destruir o cara. Pagávamos o mal com o mal. Uma escravidão violenta. Agora, eu faço uma pergunta para você. E essa pergunta é também para você que ouve essa mensagem através da rádio, você que recebe um CD de presente, vale para você também em qualquer hora, em qualquer época, em qualquer lugar que você esteja. Você que até já se batizou nas águas, você que atendeu um apelo um dia de um pastor, que perguntou quem quer aceitar Jesus, e você levantou a mão, você foi à frente do altar. Você que fez o seminário teológico da graça de Deus, da Cristo é Vida. Você que frequenta os nossos cultos aqui. A pergunta é esta, para todos. O que está dentro de você? O reino de Deus ou o império das trevas? Você que todos os meses come do pão, bebe do vinho, onde é que você está? Você está no império das trevas ou você está no reino do Filho do seu amor? Qual é o espírito que habita dentro de você? O espírito de prostituição, o espírito de impureza, de lascívia, o espírito de idolatria, de alcoolismo, de inimizades, o espírito de violência, de desonestidade. Ou dentro de você habita o espírito de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, de bondade,
de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. O que habita dentro de você? Qual é o espírito que está aí dentro do teu coração? Faça esse exame agora da tua vida. Que às vezes a pessoa está dentro da igreja, às vezes ela atendeu um apelo, batizou em água, tem Bíblia, dá dízimo, dá oferta, conhece tudo que se ensina a ela sobre Bíblia, mas ela ainda está no império das trevas. Nunca foi liberta pelo Filho. Há dentro dela o espírito de prostituição, não só a prostituição sexual, mas a prostituição espiritual, lascívia, a idolatria a domina. Ainda é uma pessoa dominada pelo vício, espírito de inimizade, sabe? Não é uma pessoa pacificadora, ela é uma pessoa que cria inimizade entre as pessoas, um espírito de violência. Olha, se pisar no calo dela, meu irmão, sai de baixo. Que ela vem com tudo para cima de você. E não mede as consequências. E quer resolver tudo na base da violência. Espírito de desonestidade. Sonega imposto. Frauda a declaração do imposto de renda. Faz um gato para roubar energia. Faz um gato para roubar água. Mente, dissimula, mas ela está dentro da igreja, ela tem Bíblia, ela canta louvores a Deus, ela pensa que está liberta, mas ela está na mais terrível escravidão. Então eu queria que hoje, com muita seriedade, sem brincadeiras, sabe? As coisas de Deus têm que ser levadas a sério, muito a sério. Que você perguntasse a você mesmo: eu fui liberta pelo Filho? Jesus realmente me libertou? Porque a maioria das pessoas que frequentam igrejas hoje estão aí enganadas. Elas continuam seguindo o curso desse mundo, como Paulo diz aqui em Efésios. Aí elas imaginam que porque passaram a se vestir de uma maneira feia, que elas romperam com o mundo aion. Se a pessoa passou a detestar aquilo que é belo, aquilo que é bonito, aquilo que é maravilhoso, ela imagina que por causa disso ela foi liberta pelo Filho. Eu vejo aí as pessoas ficando burras, ficando alienadas, e elas acham que isso é ser liberta pelo Filho. Se deixa de frequentar a churrascaria, que ela tanto gostava de ir com os amigos, que ela tanto gostava de ir com a família. Ela imagina que assim é a prova de que ela foi liberta pelo Filho. Se deixar de gritar gol na hora que o Flamengo marca. Ela imagina que assim está liberta pelo Filho. Irmão Célio, quando o Ferroviário fazia gol, ele gritava que não acabava mais nunca. Agora ele só grita quando o Flamengo vem a Fortaleza quarta-feira, né? Estou sabendo, né? Quer dizer, a pessoa gritar gol com alegria, porque torce por um clube de futebol, a coisa mais normal do mundo. Ela imagina que se ela fizer isto, ela está entristecendo o Espírito Santo. Está entristecendo o Espírito de Deus. Mas enquanto isso, ela é capaz de matar, ela odeia, ela é violenta, ela é vingativa, ela paga o mal com o mal, ela mente, ela dissimula, deseja a mulher do próximo, deseja o marido da próxima. E ela não sabe que agindo assim, ela é filha do diabo. Mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo estando participando de um culto, mesmo estando ouvindo pregações. Por isso que eu digo para você, meu irmão, minha irmã, isso que eu estou pregando é que é o Evangelho. Evangelho não é uma imagem de madeira ou de ouro ou de prata pendurada no pescoço. Evangelho não é um adesivo que as pessoas colocam no para-brisa do automóvel dizendo: esse aqui foi Deus que me deu.
E o outro lá foi quem que deu? Já viu esses adesivos idiotas que as pessoas usam? Quando Deus quer é assim. Isso aí é para afrontar alguém. Ou está afrontando um vizinho, ou está afrontando alguém da família, ou um colega de trabalho. Alguém ela está afrontando. Está vendo? Quando Deus quer é assim, tá? Aquela coisa de afronta. Então, meus irmãos, essa libertação que Jesus nos imputa, olha, é uma coisa que mexe com as entranhas da gente, mexe com o teu coração, mexe com o teu interior. É uma coisa que tira de dentro da gente aquele espírito de inclinação para o mal. É uma coisa que nos enche, sabe, de um espírito de não conformação com esse mundo. Você passa a não se conformar mais com as coisas desse mundo, não se conformar mais com as coisas que Deus abomina, com as coisas que Deus odeia. É isso que essa libertação aqui proporciona. Você lembra que Paulo falou, Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmão. Olha a que ponto o apóstolo teve que chegar. Rogo, eu imploro, eu suplico a vocês. Quantas vezes aqui eu tenho que ficar suplicando, não falte cultos. Dê prioridade a Deus. Eu te rogo, eu te imploro. Paulo aqui rogando, implorando, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, por tudo que Deus fez. Do capítulo 1 ao versículo 11, ele fala coisas maravilhosas que Deus fez na vida do seu povo. Aí ele diz, olha, pelas misericórdias de Deus, pelo que Deus fez na vida de vocês, pelo que Deus continua fazendo na vida de vocês, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por tudo que Deus fez, preste o culto a Deus, dê prioridade a Deus, respeite em Deus, confie em Deus. Quer dizer que nós não precisaríamos de nenhum incentivo mais, a não ser esse aqui. As misericórdias de Deus sobre a nossa vida. Onde é que eu estaria hoje se as misericórdias de Deus não tivessem me alcançado? Onde é que eu estaria? Bebendo? Fumando como um caipora, como eu fumava? Vivendo uma vida devassa? Nas noitadas, na bebida, no carnaval? Cheio de desejos impuros? Cheio de lascívia, um homem violento, onde é que eu estaria? Pregando um falso evangelho? Enganando as pessoas? Onde é que eu estaria? Onde é que você estaria hoje, se não fosse as misericórdias de Deus sobre a tua vida? Então eu não preciso que ninguém diga, pastor, olha, faça culto quarta-feira à noite, faça culto domingo de manhã, faça culto domingo à noite. Olha, pastor, não falte, não seja relaxado. Eu não preciso. Quando eu lembro das misericórdias de Deus sobre a minha vida, olha, eu digo, puxa vida, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês com sinceridade. Se dependesse de mim, eu faria culto todos os dias. Se vocês quisessem vir aqui todos os dias nós teríamos um culto nessa igreja. E para mim seria a coisa mais prazerosa do mundo. Nada me dá mais prazer do que apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. Mas no versículo 2 ele vai mais, ele diz que além de nós fazermos isto, que é o que nós estamos fazendo agora, que é o que nós vamos fazer logo mais à noite, que é o que nós fizemos quarta-feira passada. Ele diz, tem mais. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha,
Se não for assim dessa maneira, você pode fazer todas as correntes de libertação que estão sendo oferecidas aí no rádio e na televisão, e você vai ficar cada dia mais acorrentado. Você pode entrar em todos esses movimentos estranhos que diz do cair pelo poder de Deus, e você vai continuar como você está, caído, totalmente caído. Agora o problema é que tudo isso é feito com uma sutileza tão grande, mas com uma sutileza tão grande, que a pessoa está sendo conduzida pelo príncipe da potestade do ar, pensando que está sendo conduzida pelo anjo Gabriel. Tamanha a sutileza, meu irmão. Isso é perigoso demais, isso aqui é terrível. E o que eu acho mais estarrecedor é que a pessoa inebriada pelo engano, embriagada pelo vinho embriagador da grande meretriz e das suas filhas meretrizes, ela ainda diz assim: eu estou liberta, eu estou liberto. Palhaçada. É o festival de besteira que tem assolado a igreja como instituição humana, não como instituição divina. E eu fiz parte desse besteirol. Eu, pastor Carlos Magno, eu fui palhaço desse circo religioso, cujo dono é o príncipe da potestade do ar. Mas um dia, o Filho me libertou. Deus me fez um pastor. O Senhor iluminou os meus olhos espirituais para que eu pudesse conhecer a sua palavra, para que eu pudesse compreender a sua verdade. E é por isso que hoje eu posso, em nome de Jesus Cristo, desmascarar todos esses demônios da religião, demônios que muitas das vezes estão em cima de um púlpito, usando o título de pastor, de bispo, de apóstolo, de padres, e que vem cegando o entendimento dos incrédulos. Graças a Deus que hoje Deus me deu a capacidade de, através da pregação do Evangelho da Graça de Deus, desmascarar toda essa mentira do diabo. O que eu proclamo, o que eu prego aqui, é a verdade da palavra de Deus. E essa verdade da palavra de Deus, olha, eu proclamo até nas profundezas do inferno. Eu não tenho medo de nenhum principado, de nenhuma potestade. Eu não temo nada, absolutamente nada. A verdade de Deus é esta que eu prego. A verdade é esta, olha, nós só teremos sido libertos pelo Filho e transportados para o reino do Filho do seu amor, se tudo aquilo que na nossa vida pregressa, que no nosso passado fazia parte do nosso modus vivendi, se tornar abominação aos olhos de Deus. Aquilo que eu fazia no passado tem que se tornar abominável aos olhos de Deus. Como é que eu posso dizer que eu estou liberto pelo Filho, que eu fui transportado para o reino do Filho do seu amor, se o ódio que eu nutria pelas pessoas no passado ainda permanece em mim? Eu não entendo que isso é abominável aos olhos de Deus. Eu não fui liberto de nada. Absolutamente de nada. Nada. Olha, você só faz parte do reino, do Filho, do seu amor, se do teu coração só exalar amor. Só pode exalar amor do teu coração. Por isso que Jesus disse assim, ó, abra aí em João, capítulo 13. João capítulo 13, versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se não tiver mais amizade com nenhuma pessoa incrédula, se não for mais no Castelão torcer pelo Fortaleza ou pelo Ceará. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos,
Se você nunca mais na vida ouvir uma música do Chitãozinho e Chororó, se você deixar as roupas bonitas e de bom gosto que você usava e passar a usar roupas feias e de mau gosto, aí todo mundo vai saber que você é meu discípulo. Se você se tornar uma pessoa carrancuda, que não sorri, que não tem simpatia, que não sabe viver a vida, celebrar a vida, aí eles conhecerão todos que são meus discípulos. É isso que está aqui? Mas não é isso que o sistema religioso pagão tem imposto às pessoas? Ou não é? É. Você foi à praia? Não. Vai se converter, rapaz. Já viu crente ir à praia? Hã? Oh. Você comprou um CD do Roberto Carlos? Você não tem o Espírito Santo. Não é esse o padrão do mundo religioso evangélico? É ou não é? Mas o padrão de Deus é esse aqui, ó. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Só faz parte do reino do Filho do seu amor quem tem um coração que só exala amor. Você só faz parte do reino do Filho do seu amor quando você reconhece que você é um salvo por absoluta graça de Deus. Se você é daqueles que diz, não, eu sou um salvo porque eu aceitei Jesus. Eu sou um salvo porque a minha mãe orou muito por mim. Porque a velhinha ia lá para o culto e pedia o pastor, e o pastor orava pelas madrugadas. Por isso que eu sou um salvo, por isso que eu sou um convertido. Se você não reconhece, querido, que você é salvo por absoluta graça de Deus, você não está no reino do Filho do seu amor. Eu vou te dizer, provar isso com a Bíblia na mão. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Se é cidadão do reino do Filho do seu amor, olha, tem que reconhecer que não fez absolutamente nada para ser salvo, que foi Deus que fez tudo, que a salvação é um dom de Deus. Tem que crer nisso aqui, ó. Você é um salvo por absoluta misericórdia de Deus. Eu sou salvo hoje por absoluta misericórdia de Deus. Não dependeu das minhas obras, não dependeu da oração do meu pai e da minha mãe, até porque era tudo católico, apostólico, macumbeiro. Não ia ter jeito, eu estava ferrado. Eu ia para o inferno de cabeça para baixo. Não dependeu de eu querer, porque eu não queria. Quem falou que eu desejava largar o carnaval? Quem falou que eu desejava largar a noite? Quem foi que disse que eu desejava largar a bebida, a cerveja, o uísque? Quem falou isso? Quem falou que eu queria deixar uma vida de promiscuidade? Não queria, não. Gostava. E por que largou? Porque o Filho me libertou. Se não fosse a misericórdia de Deus, não tinha jeito. Não tinha jeito, meu querido. Olha, Romanos, capítulo 9, versículo 16. Paulo diz isso. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Se não reconhece essa verdade aqui, é cidadão do império das trevas.
Pode dizer que é batista, pode dizer que é presbiteriano, pode dizer que é católico, pode dizer eu sou da graça de Deus, eu sou da Cristo é vida. Se não reconhece essa verdade aqui, é do império das trevas. Olha, meu irmão, no reino do Filho do seu amor, nós temos perdão. O Senhor perdoou todos os nossos pecados. Então nós temos o perdão dos nossos pecados, mas nós temos também o perdão que nós concedemos a quem peca, que nós concedemos ao nosso próximo. Porque no império das trevas, as pessoas querem ser perdoadas, querem, mas elas não querem perdoar ninguém. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que quem foi perdoado pelo amor de Deus, perdoa o próximo. Uma pessoa que não perdoa é porque ela não foi perdoada. Quem foi perdoado por Deus é uma pessoa perdoadora. Uma pessoa que confessa que o sangue de Jesus lhe cobriu multidões de pecados, ela também cobre multidões de pecados do seu próximo. Não pode fugir disso aqui. Ela não sente prazer na difamação do outro. Ela não sente prazer em expor o erro do outro. Não sente. E vou dizer uma coisa nesse finalzinho da mensagem. E vale para quem está ouvindo pela rádio. Vale para quem está ouvindo essa mensagem gravada no CD. Se você saiu de casa e veio pela primeira vez aqui na Cristo é Vida, ou se você ligou o rádio porque alguém mandou você ouvir o programa do pastor Carlos Magno na Rádio Metropolitana, e você espera ouvir e ver algo espetacular, alguma coisa muito estranha, em primeiro lugar, nunca mais ponha os pés nesse templo. Nunca mais ligue o rádio para ouvir esse programa. Porque eu vou dizer para vocês, o único espetáculo que nós apresentamos aqui é o espetáculo da verdade, da palavra de Deus. É a palavra de Deus pregada com verdade. Não tem outro espetáculo. Jeremias capítulo 23, versículo 28. O Senhor Deus do universo diz assim: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então aqui, você nunca vai me ver rastejando no chão, pulando igual um doido, rodopiando como se fosse um peão de festa, gritando, babando, esbravejando. Agora, se você gosta desse circo que está aí fora armado, esse circo da perversidade religiosa, nunca mais ponha os pés no templo da Cristo é Vida. Nunca mais ligue o rádio para ouvir esse programa, porque aqui nós não temos nenhuma vocação para artista de circo. Nenhuma. Porque, meus irmãos, a verdade de Deus é muito simples. É simples até demais. Mas ela, na sua simplicidade, ela tem o poder de libertar o homem do pecado. Ela tem o poder de mudar completamente a mente do homem. Isso é que é extraordinário. Poder de nos libertar da escravidão das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Agora, se você não acredita nisto, então pode continuar a tua vida. Pode continuar evangelicamente das trevas. Pode continuar pentecostalmente no império das trevas. Pode continuar catolicamente no império das trevas. Pode continuar assembleianamente no império das trevas. Pode continuar. Continue.
aí nessa roda viva de apelos, de batismos de água, de corrente disso, de corrente daquilo, de novenas, de jejuns, que não transforma a vida de ninguém, que não muda a mente de ninguém, que não altera o entendimento de ninguém. O Evangelho da graça de Deus, para uns, é cheiro de vida, para outros, aroma de morte. Pastor, mas isso está na Bíblia? Claro que está. É só você abrir em 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo, à igreja dos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 em diante. Encontraram? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 em diante. Vou ler. Graças, porém, a Deus que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para estes, os que se perdem, né, os filhos do diabo, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles que são salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Olha, para uns, cheiro de morte. Não creio, não quero ouvir, isso é do diabo, isso é heresia. Cheiro de morte, está aqui. Cheiro de morte para a morte. Quem é eleito, quem é escolhido, quem é predestinado, quem tem o seu nome escrito no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, é aroma de vida para a vida. O sujeito ouve, e ele abraça a verdade, e ele larga tudo, e ele anda léguas e léguas e léguas para aspirar o suave perfume de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Como se mercadeja a palavra, né? Os Edir Macedos da vida, os R.R. Soares da vida, os Valdemiros da vida, os Silas Malafaias da vida. Ai, que nojo que me dá. Você está assistindo a televisão, entra a propaganda política e os caras botando a cara lá. É dele mesmo que eu estou falando. É dele que eu estou falando mesmo. Lá no programa do Serra, vote no Serra. Marina é do diabo e você é do capeta. Venal. Esse sujeito é venal. Eu digo e provo. Você não faz ideia de quantos milhões esses canalhas estão ganhando do Serra. E eu não estou aqui, você sabe que eu não voto. 15 anos, 20 anos que eu não voto em ninguém. Mas eu não sou burro. Peraí, eu não sou burro. Olha, ali rola dinheiro grosso. Ali tem promessa. Olha, bota o povão para votar em mim. Se eu me eleger, te dou um canal de televisão. Te dou 10 concessões de rádio FM. Você pensa que é pelos belos olhos do Serra? Você pensa que eles estão pedindo voto para o Serra porque gostam da careca do Serra? Além de canalha, venal, covarde. Eu estou afirmando,
Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, Edir Macedo Bezerra, R.R. Soares, Estevão Hernandes, além de venais covardes. Se eles cruzarem comigo no aeroporto, eles correm. Eles fogem. Como o rato foge quando vê o gato. São verdadeiras ratazanas evangélicas. Viu? E eu quero terminar dizendo para você que ser liberto pelo Filho e transportado para o reino do Filho do seu amor não tem nada a ver com comida nem bebida, não tem nada a ver com roupa, não tem nada a ver com música, não tem nada a ver com a mulher não cortar cabelo, não pintar unha, não tem nada a ver com não ir à praia, não tem nada a ver com essas coisas. Absolutamente nada. Abra rapidamente Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Parece uma sabedoria, apenas parece, né? Mas é demoníaca, é animal, é diabólica. Como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade, não tem valor algum contra o pecado. Tremendo isso aqui, não é? Capítulo 3 de Colossenses. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, na sua manifestação plena de poder e glória, não é? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Olha, irmãos, esse é o espírito de quem foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse é o evangelho que Jesus revelou a Paulo para a igreja. Paulo disse: se alguém vem ter convosco e anuncia um evangelho diferente desse, seja anátema, seja considerado filho do diabo, seja considerado um mensageiro de Satanás. Fora dessa verdade aqui, o resto é resto. É outro evangelho, é o ludíbrio, é a operação do erro, é o engano do diabo, para fazer a pessoa pensar que está liberta, quando ela permanece ainda na mais completa escravidão. Amém? E quem tem ouvidos, tímpanos espirituais, que ouça o que o Espírito da verdade falou à igreja nesta manhã, em nome de Jesus, e para a glória do Deus bendito, do Deus eterno, do Deus soberano, do Deus sobre todos, do Deus único. Aleluia. Fique de pé.